terapeuta holística pós-graduanda em neurociências e vamos para mais um tema do Portal Luz: integridade. Bom, hoje eu vim falar sobre integridade porque a gente está vivendo um momento de transição planetária. É um momento que é assim, complicado, vamos dizer, é um momento que vai trazer muitos desafios. É um momento de separação, como a gente já ouviu tanto, né, do joio do trigo. E então, momentos difíceis, momentos com desafios se aproximam. A gente vai ter finalmente, né, aquele momento de colheita do que a gente plantou ao longo das nossas vidas. E eu espero que todos colham o melhor possível, né? Mas é um momento que vai trazer grandes transformações. Para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto da transição planetária, que quer entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, eu indico os canais da Rosineide Belo e da Mônica Medeiros, que são pessoas que trazem isso com muita profundidade, com muitos detalhes. Então vão lá nos canais delas verem. Mas hoje eu quis falar também sobre a integridade. Por quê? Nessa fase que vai vir de separação do joio e do trigo, que é nada mais, nada menos do que a separação das pessoas alinhadas com a luz e com a escuridão, a gente precisa entender que ser bom perante a sociedade não é o suficiente. Quando eu entendi isso, foi meio que um choque para mim, foi meio que transformador. Porque eu mudei a minha forma de me enxergar as pessoas, a minha conduta. Porque a gente costuma dizer assim, a gente não tá cometendo algum crime, a gente não tá roubando, a gente não tá fazendo coisas que são ilícitas, eu sou uma pessoa boa e tudo mais. Só que em termos de alinhamento planetário, de alinhamento com a luz, ser bom, esse social não é o suficiente. A gente precisa ser bom de verdade. A gente precisa estar alinhado com energias positivas e vibrando positividade o tempo todo. E quando eu falo vibrando positividade, não é aquele otimismo, aquele gratiluz que as pessoas costumam a falar e tudo mais. Mas é a gente viver alinhado com o amor. Por exemplo, vamos dizer aqui um parâmetro de referência. Jesus era uma pessoa altamente alinhada com amor. Quão próximo de Jesus você está e quão distante? A maioria de nós, e isso eu me incluo, está muito distante de chegar perto aos pés de Jesus, que foi uma grande figura, a maior de todas que já pisou aqui na Terra, não é mesmo? Então, assim, era uma pessoa que vivia pelo amor, que vivia pela compaixão, que vivia em alimento divino, que vivia pela verdade. E a gente não vive assim, infelizmente. A gente precisa de muito mais desenvolvimento, muito mais consciência para chegar nesse nível. Só que a gente pode fazer um pouco a cada momento. A Rosineide Belo diz agora, né, em tempos de transição planetária, que não dá mais para a gente deixar para o outro dia, que agora a gente tem que ser bom no agora. A gente não pensar daqui a um mês, daqui a uma semana, que esse tempo já é curto, não existe mais. O que existe mais é o agora. Então a gente tem que pensar em ser bom em hora. E ela fala muito sobre integridade. E foi muito o que eu aprendi com ela, né? Que o quanto a gente não consegue ser íntegro. Porque se a gente pensa, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa íntegra, eu não estou cometendo nenhum crime, alguma coisa assim. Só que integridade, o que eu aprendi há muitos anos atrás, é que integridade é o alinhamento entre a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Então, assim, a gente tem que estar tudo em alinhamento. E a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tá assim. A gente pensa uma coisa, quando chega na hora, a gente faz diferente. Seja por medo, por insegurança, porque é mais confortável, porque a gente não tá afim de mudar. Então, isso nos torna pessoas que não são íntegras. E quanto de integridade falta em você? Foi uma percepção que eu tive assim. Porque, por exemplo, a gente dá a palavra para alguém, vamos dizer, domingo eu vou fazer isso. E a gente não faz, a gente deixa pra lá. Mas a pessoa não cobrou. Mas eu só prometi pra mim mesma.
Ou, eu falei isso, mas depois eu faço. E isso revela no nosso campo a nossa falta de integridade. Então, quantas vezes a gente promete as coisas pra gente, para as outras pessoas e não cumpre? Ou quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Ou quantas vezes a gente diz não, mas na verdade a gente queria dizer sim? Ou quantas vezes a nossa cabeça e o nosso coração estão em guerra e a gente sabe que o melhor pra gente é ir para tal caminho ou fazer tal coisa e a gente acaba indo pelo mais confortável, pelo mais cômodo, seja lá por qual motivo. A gente sabe que certa coisa não é boa pra gente, mas ainda assim a gente faz por comodidade, por medo, por insegurança, por qualquer motivo que seja, não é? Então, isso revela o tempo todo a nossa falta de integridade. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida na nossa postura o mais rápido possível. Até porque a gente não tem tanto tempo assim hábil para executar transformações na nossa vida nesse tempo de transição planetária. Então, a gente precisa mudar o mais rápido possível de forma drástica. Então, eu, por exemplo, eu tinha muito essa mania de dizer tal dia eu faço, chegava no dia eu não fazia, eu fazia depois, ou eu fazia antes, ou simplesmente eu deixava pra lá. E aí quando eu tive essa percepção, tá passando uma moto, mas quando eu tive essa percepção, eu comecei a corrigir essa postura em mim, que eu comecei a reconhecer isso como falta de integridade em mim. E eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso também, dizem que vão fazer as coisas e não dá. E realmente, em alguns momentos a gente fala que vai fazer alguma coisa e acontece um imprevisto ou uma situação muda e isso faz parte da vida, porque ninguém prevê o tempo todo o futuro, mas a gente pode parar pelo menos de prometer as coisas pra gente ou pros outros, parar de dizer que vai fazer as coisas e não fazer, ou parar de ir contra o que a gente acha que é certo, porque todo mundo vai ficar com raiva da gente. Por exemplo, você acha que você não se sente confortável para ir numa festa tal dia porque convidaram, mas se você não for, as pessoas vão falar, nossa, mas você não vai, nossa, mas é aquilo, e você acaba indo contra o que você acha para ir evitar esse falatório das pessoas, evitar o julgamento, aí o que as pessoas vão pensar de mim, aí vai ficar com raiva. Então você quebra o que você acha, você não age de acordo com o que você acha, para você ir em função das pessoas, mesmo você não querendo estar ali, mesmo você não querendo fazer aquilo, mesmo você querendo ter outra conduta. Então isso também é a falta de integridade com a gente. Integridade não é só perante aos outros, eu prometi a alguém e não cumpri, não é só isso. Integridade é o que eu falei, é a gente estar em alinhamento, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vive em guerra aqui, ó, cabeça e coração o tempo todo, e o nosso agir, ele vai muitas vezes até contra tudo. Você pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Totalmente em desalinhamento. Então, é importante a gente raciocinar, refletir sobre a nossa conduta diante da vida. Vem cá, como é que eu estou agindo? Eu estou agindo conforme os meus valores? Bárbara, mas é muito difícil agir. Eu acho que a gente não tem que fazer fofoca, por exemplo, e eu faço. Eu acho que a gente tem que amar o próximo e eu não amo. Sim, gente, é muito difícil. É por isso que a gente tem que ficar a cada momento observando a nossa atitude. Do mesmo jeito, quando a gente tá com uma criança, que a gente tem que ficar prestando atenção nela pra ver se ela não vai fazer alguma coisa que pode machucá-la, alguma coisa que vai colocar a saúde dela em risco, que as mães ou pessoas que têm contato com crianças, sabe como é? Que você tem que ficar o tempo todo atenta para aquela criança não se machucar, para ela ficar bem, para ela ter tudo que ela necessita. Da mesma forma, a gente tem que fazer com a gente. A gente tem que ficar o tempo todo olhando para nossa conduta. Nossa, será que essa forma de agir aqui minha foi a melhor? Será que eu não preciso agir de outra forma? Será que eu falei esse sim porque eu realmente queria ou porque eu fiquei com medo da resposta que a outra pessoa poderia dar? Será que eu estou sustentando uma personalidade que não é a minha real personalidade simplesmente para agradar os outros e ser aceitam? Isso é falta de integridade. Então, assim,
A gente fica o tempo todo vivendo de forma desonesta com a gente em relação aos outros. E essa desonestidade, ela começa dentro da gente, em que a gente não consegue ter esse alinhamento interno entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, a primeira coisa que eu falo pra você é: faça uma reflexão sobre quais são os seus valores e de que forma a sua cabeça e o seu coração estão conflitando com esses valores. De que forma você está indo contra esses valores na sua forma de pensar, de sentir, de agir. Claro que sentimentos e pensamentos vão e vêm, mas a gente não tem que seguir todo o pensamento que a gente tem e nem tem que seguir todo o sentimento que a gente tem. Pelo contrário, a gente vai pensar coisas ruins e sentir sentimentos negativos, apesar dos nossos valores, apesar de tudo, nós somos humanos, é assim que a gente funciona. Só que a gente tem que procurar harmonizar o nosso eu, o nosso interno. Quanto mais calmo a gente tá, isso eu aprendi na prática, assim. Eu vivia muito em guerra comigo mesma. Minha cabeça, meu coração, meu agir. E quando eu reconheci os meus valores, entendi o tipo de pessoa que eu queria ser e comecei a observar o meu comportamento, aquilo tudo foi de alguma forma ficando mais nítido, mais claro pra mim, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir. Então, quando eu tô em desalinhamento, eu consigo perceber na mesma hora: não, isso aqui não está em concordância com o que eu quero ser, com o que eu acredito, da forma que eu quero sentir, da forma que eu quero agir. E é mais fácil, mas é um trabalho o tempo todo. Claro que às vezes eu me passo: nossa, eu fiz isso, na hora eu não percebi. Olha, falei isso e não estava de acordo. Não fui íntegra nesse momento. É um eterno reeducar. Mas a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Fazer grandes mudanças na nossa personalidade, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, porque realmente, infelizmente, não tem tanto tempo assim. A gente está vivendo um período que pra frente vão ter grandes desafios, grandes transformações, grandes perdas, e o que cabe a nós agora é a gente tentar ser o melhor ser humano possível e tentar reparar todos os erros e todos o mal que fizemos durante a nossa vida. Procurar a gente ser cada vez mais honestos, cada vez mais calmo, cada vez mais compreensivo, julgar menos, nos doar mais, fazer mais pela humanidade, fazer mais pelas pessoas que estão ao nosso redor. O pouco que nos cabe. Eu não posso muito, eu só posso pouco. Então faço o pouco que lhe cabe. Porque é importante que as pessoas que sejam boas agora se unam num círculo de bondade, se unam num círculo de amor, não só pensando em si, mas pensando na humanidade como um todo e no destino que o nosso planeta, que as nossas, como é que eu vou falar assim, a humanidade vai conseguir seguir nos próximos anos. Então, reavalie quais são os pontos em que você não está sendo íntegra. Pense nos seus valores, pense na forma que você está agindo, no que você está pensando, e tenta se acalmar, relaxar dentro de si, aceitar, porque você vai ver que você não está sendo íntegro. Você não está sendo íntegro, tá bom? Aceita isso, porque a gente às vezes não quer aceitar. A gente fica brigando e isso atrapalha. Mas quando a gente aceita, realmente, eu queria uma coisa e falei outra. E é normal, gente, a gente foi criado assim. A sociedade, todo mundo diz: nossa, mas você não quer, mas você tem que aceitar por educação. Nossa, mas você não quer, mas fulaninho vai ficar com raiva de você. Você não pode falar isso com fulaninho. A gente é assim. Então a gente tem uma cultura que incentiva a desonestidade. Tá tudo bem ser assim. Só que agora a gente precisa mudar. Eu sou assim, eu aprendi a ser assim, eu fui ensinado que foi certo, tá passando um caminhão aqui, mas eu preciso mudar porque agora eu sei que isso não é íntegro e eu sou uma pessoa íntegra. Então, para me alinhar com minha integridade, eu vou consertar a minha postura.
tá bom? Então eu vou terminar o vídeo, que tá um barulho aqui, e eu espero que vocês consigam fazer essa reavaliação e mudar a vida de vocês. E como eu sempre digo, olhem pra dentro. Até a próxima!